Eu vou, antes de mais nada, dizer que eu não sou especialista em John Rawls. Eu tenho estudado, não é de hoje, eu tenho alguma coisa escrita, tenho a leitura na obra boa leitura, uma leitura consistente da obra do John Rawls, e me dispus a falar sobre um tema que é um tema de filosofia política. Então, não é o tema, talvez não seja o tema mais adequado para o evento, mas é um tema com o qual eu venho trabalhando mais recentemente, que tenho feito mais leituras, enfim. Eu acho que eu tenho que, desculpe, acho que eu tenho que fazer um ajuste aqui. Não, isso, porque tá bom, acho que assim está melhor, né? Então, antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre o John Rawls, mas antes de partir para essa etapa, eu queria só dizer que o livro está aqui, com o qual estou trabalhando. É esse, Uma Teoria da Justiça. Não é um livro muito fino, mas é um livro bom de se ler. O John Rawls é um filósofo de língua inglesa, e os filósofos de língua inglesa escrevem a partir da lógica, raciocinam a partir da lógica matemática, o que já e o texto é bastante claro, objetivo, enfim, é um texto, um material bom de ler. Essa é uma outra obra do John Rawls sobre relações internacionais, incluindo com essas duas, só há mais uma terceira, que é o liberalismo político, não está aqui. Eu vou mencionar também, eu vou mencionar também essa obra, Anarquia, Estado, Utopia, que é uma obra escrita logo após Uma Teoria da Justiça, logo após esta, do John Rawls. Do John Rawls foi publicada em 71, esta do Robert Nozick foi publicada em 75, um pouco tempo depois, e ela foi escrita como uma objeção à proposta de John Rawls. Ao mesmo tempo, ele também é um colaborador da obra, o que é algo muito característico da filosofia analítica, da filosofia americana de modo geral, britânica. Então, essa é uma outra obra também que trata, esse é de um filósofo belga, que trata do tema central na concepção do John Rawls, da filosofia política, que é a possibilidade de formular ou se pensar em uma sociedade justa. Então, falando rapidamente sobre John Rawls, eu não vou dizer muita coisa, acho que a gente pode entrar agora com o slide. Isto. Tá, eu vou só alterar o meu compartilhamento para ficar só um. Não, desculpem. Já comecei me atrapalhando. Então, eu suponho que estejam visualizando a minha tela. Sendo assim, eu continuo, sigo. O filósofo John Rawls faleceu em 2002, de certo modo, bom, ele entrou no século XXI, e a gente pode dizer que o pensamento dele é bastante atual e bastante significativo dentro da filosofia política. Nós podemos considerar mais ainda, podemos dizer com bastante segurança que o John Rawls é o filósofo mais importante da filosofia política contemporânea, com certeza. Ele é talvez o mais influente, embora a sua influência não seja necessariamente de gerar desenvolvimento da sua teoria, muito mais. Há muitos críticos de John Rawls, mas mesmo os críticos do John Rawls têm de partir do seu pensamento e dizer por que não se pode pensar a sociedade no modo como ele propõe, enfim. Então, seja para confirmar John Rawls ou para negar John Rawls, não é possível falar de filosofia política do século XX, do século XXI,
sem fazer referência a esse filósofo. O filósofo americano foi professor de Harvard, onde ele foi colega do Robert Nozick, que eu estou fazendo referência, porque eu vou citar o Nozick, nós vamos começar fazendo uma referência ao Nozick. E é o principal filósofo político do século XX. O principal, entre outras razões, porque ele não só torna uma filosofia política que já estava, digamos assim, morna, ou até meio morta no século XX, pelo menos na vertente que ele trabalha, que é a defesa do Estado liberal, ele não só renova essa teoria política, como a proposta que ele apresenta é uma proposta sobre certos aspectos, sobre vários aspectos, melhor dizendo, é uma proposta absolutamente inovadora. Então, só para fazer uma menção muito rápida, as 3 obras que o John Rawls escreveu, há uma quarta, que é a Justiça e Democracia, que eu não incluí, porque é uma compilação de artigos, de entrevistas, debates, enfim. De certo modo, uma teoria da justiça também é isso, mas é um corpo, uma estrutura mais coesa. Ele organiza, ele diz, olha, isso daqui que eu vou escrever, que vou apresentar agora, é a compilação de artigos que já escrevi, mas com uma proposta nova. Eu estou repensando os conceitos, repensando o projeto, enfim. E ele acaba construindo um todo bastante coeso, que é uma teoria da justiça. O Justiça e Democracia não funciona assim. É um artigo, uma entrevista, um debate, então eu não estou considerando uma obra, embora ele tenha supervisionado a publicação, não considero uma obra que tenha propriamente sido escrita pelo John Rawls, como são essas outras. Em 93, ele publicou o Liberalismo Político. A proposta dele é do liberalismo político, e ele escreve o liberalismo, eu vou fazer uma outra referência a essa obra mais à frente, porque ele primeiro quer responder aos seus críticos, e ele responde algumas críticas incorporando, diz quem afirma isto e aquilo a respeito do meu projeto tem razão, incorpora, ratifica, ou retifica o seu projeto, e em um outro caso ele diz por que as críticas não são consistentes, na opinião dele. E um outro ponto também que ele trata em O Liberalismo Político, e isso é bastante importante, é a história das sociedades, especialmente do liberalismo, mas das sociedades políticas ocidentais, desde a virada do Renascimento até o século XX. Ele tem um propósito específico, dizer qual é o estado de coisas, em que situação nos encontramos em relação ao pensamento político e em relação ao Estado liberal. Depois eu ainda vou fazer uma outra referência também. E o direito dos povos, como eu já disse, é a proposta dele para o direito internacional, que eu não vou trabalhar aqui, a rigor não, mas eu tenho que fazer uma observação. A afirmação utopia realista, ela está no direito dos povos. Mesmo assim, eu vou trabalhar com uma teoria da justiça e trabalhar nessa perspectiva. O que é que se pretende? Pretende-se formular uma utopia, uma nova utopia, com um diferencial, digamos assim. É uma utopia que é passível de ser realizada. É possível o estado ideal, a sociedade justa que se pretende apresentar, que se pretende construir teoricamente. É disto que quero tratar. Então, vamos para o Robert Nozick, só como a título de introdução para o pensamento do John Rawls. Eu estou utilizando o Nozick. Primeiro, o Nozick, como eu disse, publicou uns 4 anos a obra dele, Anarquia, Estado e Utopia. Ele publicou 4 anos depois da publicação de Uma Teoria Pura da Justiça, do John Rawls. Só que ele é um dos teóricos, dos colegas, inclusive, de departamento,
que auxiliaram o John Rawls a pensar os problemas que ele vai desenvolver em uma teoria da justiça. Ele agradece mais de uma vez ao Nozick pelas contribuições, e ele ainda fala num prefácio de uma teoria pura da justiça, que ele não conseguiu incorporar todas as contribuições do Nozick, mas que uma parte do que ele desenvolve vem dessa contribuição. Então, falar do Nozick, embora o Nozick seja também um crítico, é apresentar nisso que vou agora trabalhar, apresentar um cenário mais geral da filosofia política. A gente não tem como falar mais além do que eu vou dizer, mas eu vou apresentar a filosofia política num cenário mais abrangente a partir do Nozick, e pensando sempre na filosofia de língua inglesa, a filosofia que nós chamamos de filosofia analítica, que parte muito, que olha mais para o aspecto estrutural de uma tese, como ela se organiza, quais são os pressupostos, qual é o campo conceitual que torna possível essa reflexão e assim por diante. Mas quais são as argumentações, o raciocínio que está implícito pode ser tomado como válido, ele deriva de fato nessas conclusões ou não, e assim por diante. Dito isto, vamos para a filosofia política na perspectiva do Robert Nozick. Eu estou citando de novo Anarquia, Estado, Utopia. Ele diz o seguinte: só há 3 modos de compreender o político. Político, Estado. Primeira condição: explicá-lo em termos do não político. Anarquia aqui não significa bagunça. Anarquia significa ausência de Estado. Eu coloquei uma imagenzinha, tem uma menina, não é uma opinião pessoal, é simplesmente a ideia, o que está em questão aqui. Então, tem uma menininha apontando para o símbolo dos anarquistas e dizendo: o único caminho para a liberdade é esse aqui, é o caminho do anarquismo, como possibilidade vamos dizer assim, de se pensar a esfera pública, vamos colocar desse modo, ou a sociedade, se quiserem. Então, o que está dizendo o Nozick? Ele está dizendo que a primeira, e é bem assim mesmo, a primeira condição para se pensar a política é examinar a possibilidade da não política. Então, vamos considerar a possibilidade de não existir Estado e considerarmos se esta possibilidade, é só uma hipótese, ela é satisfatória ou não. Esse é o começo da teoria política, segundo Robert Nozick. Precisamos, antes de mais nada, perguntar se o Estado é necessário. Está aqui. Nada é necessário? Porque diz o Nozick, se nós considerarmos que o Estado não é necessário, o resto não faz o menor sentido. Para que falar de política? Para que falar de Estado, de teoria de Estado? Nada mais faz sentido. Então, a premissa central de toda teoria política, filosofia política, é a pergunta pelo Estado, que deve ser respondida com a afirmação: sim, o Estado é necessário. Depois é que a gente pode perguntar que tipo de Estado é necessário, que tipo de Estado desejamos e por aí vai. Qual é a virtude que esse Estado deve abrigar como virtude máxima, quando a sociedade é justa ou não, enfim, o que entendemos por sociedade justa, etc. e tal. Aqui eu não tenho como explorar essas possibilidades, eventualmente em algum outro momento, ou talvez numa pergunta a gente pode retornar, mas eu preciso dizer que há uma estratégia dentro da filosofia analítica e da filosofia política que tem conexão com o dilema do prisioneiro, teoria dos jogos, etc. e tal. Essa estratégia chama Minimax. E ela funciona, eu não vou explorar as possibilidades, mas ela funciona num cotejamento entre a situação política, que é o Estado,
o governo civil e leis positivas, e uma situação que vamos chamar de não política, que é da ausência de governo civil e de leis positivas. Comparando os dois e considerando o pior, eu vou usar só o primeiro exemplo, que é o de Thomas Hobbes. O último é o do John Locke. O primeiro, a pergunta seria, antes de mais nada, para saber se o Estado é necessário, a primeira estratégia, ainda não é o minimax, é perguntar se o que aconteceria se o Estado não existisse. Porque daí a gente tem uma boa ideia da necessidade do Estado. O Thomas Hobbes faz exatamente isso. E ele entende que, não existindo o Estado, a situação que nós encontraríamos, não existindo governo civil, não existindo leis, não existindo instituição, não existindo a associação compulsória, vamos dizer assim, entre os indivíduos, o que aconteceria? Nós teríamos o pior cenário possível. Esse aqui, né? O pior na concepção de Thomas Hobbes. Daí ele pergunta qual é o pior estado que podemos ter que justifique a sua existência. Não estou falando do estado genocida. Bom, talvez um estado em que impere a força. A gente pode considerar que a vontade, a vontade do governante, mas de qualquer modo a força e a atuação do governante deve justificar a existência do Estado. Então há limites. Mas de qualquer modo, considerando o pior estado possível comparado com a pior situação de não Estado, esse é o raciocínio minimax. Eu só vou, como eu disse, explorar na primeira hipótese. Isso aqui é a tabelinha de Aristóteles, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, de cabeça para baixo. Então, a resposta seria sim, é melhor o pior estado, porque pelo menos temos garantias, temos estabilidade, etc. e tal. Esse é o raciocínio. E aí, considerando todas as hipóteses, uma delas eu coloquei talvez, porque teriam outras considerações a fazer, mas, de qualquer modo, com certeza, a hipótese Estado é melhor que qualquer hipótese de não Estado. Inclusive a anarquia. Não serve, porque não há, no mínimo, não há estabilidade. Anarquia, de novo, eu não estou falando de bagunça, eu estou falando de ausência de leis, de governo, de instituições que controlam, que regulam o comportamento dos indivíduos na vida em comum e etc. Estou falando disso. Então, o Estado é sempre melhor. Essa é a lógica. Esse primeiro ponto, o John Rawls já toma como ponto de partida. Ele não vai discutir se o Estado é necessário ou não. Ele já assume que o Estado é necessário. Esse ponto 2 e o terceiro estão dentro do pensamento do John Rawls. O segundo é considerar a situação política, ou o político, se quiserem, em termos do não político. Isso daqui é a teoria de estado de natureza clássica. É a teoria contratualista. Eu vou deixar para explicar isso um pouco melhor mais à frente, porque o John Rawls tem uma nova proposta é uma nova teoria de estado de natureza. Ele cria um outro cenário com a estrutura parecida, mas um outro cenário. Então eu vou falar mais sobre isso. Considerá-lo em termos de não político, mas irredutível a ele, que significa não, mesmo que a gente considere um momento não histórico, isso é só uma hipótese, mas vamos pensar, mesmo que a gente considere uma situação qualquer, imaginária, tem que insistir, imaginária, hipotética, em que o Estado não exista, havendo Estado, nós jamais vamos voltar a essa condição. Porque entre esta condição e o Estado há um contrato, há um acordo entre nós, há um acerto de que é melhor para nós a vida no Estado, naquilo que estamos chamando aqui de Estado, ou a vida na polis, a vida em comum, da administração da vida em comum, enfim. Eu coloquei algumas imagenzinhas só para ilustrar muito rapidamente essa teoria. Ela é bem mais complexa do que parece, ela parece bem mais simples, porque ela tem todo um campo conceitual, enfim.
com uma terminologia que, às vezes, é até a mesma palavra, significando coisas diferentes, então ela tem uma certa complexidade. De qualquer modo, aqui eu estou querendo representar não a natureza em si, mas uma situação ou um estado natural, que, na verdade, nessa teoria, ele é abstrato, mas como uma forma de representar o natural, porque desde sempre, isso está lá no livro 5, desde sempre da filosofia política, né? Especialmente Aristóteles, que eu faço referência agora. No livro 5 da Ética, Aristóteles faz a distinção entre o que é natural e o que é da ordem do político. Ele fala da justiça legal e da justiça natural. A justiça natural é aquela que é determinada por condições anteriores à vida civil, à cidade, à polis. E a justiça legal é aquela justiça de Kaiosine, a justiça da cidade, enfim. E as duas estão conectadas. Não vou explorar mais, mas é a oposição entre o natural e o político. Essa oposição não é de exclusão, apenas são condições, ou melhor, é o entendimento numa estrutura do pensamento político em que a organização da polis, e especialmente a lei, deve estar de acordo com aquilo que dita a natureza. A natureza não é esta representada aqui, porque é um pouco complicado representar essa ideia, que é bem abstrata, né? Natureza humana. Mas é isto, a lei deve estar de acordo com aquilo que a natureza humana nos confere. Não faz sentido uma lei que não esteja de acordo com o natural, não faz sentido. E uma lei só é justa na medida de sua conformidade com o que se entende como natural. A grande divergência é o que se entende por natural, que eu não vou explorar. Esta percepção, ela se estende até, e tem seu auge, se estende até a Revolução Francesa, o seu melhor momento. Aqui está, nós temos a condição natural, e depende de teórico, são vários teóricos que trabalham dentro desse sistema conceitual, mas dependendo do teórico, há uma concepção específica do natural. O importante é, todos nós queremos sair da condição não política. No mínimo, como eu já disse, porque ela não oferece estabilidade. Daí nós fazemos acordos. Aqui está, você não me mata e eu não te mato. Tudo bem, ótimo, vamos ficar assim. Que seria a ideia de contrato social. Aqui é uma representação do Locke e do Hume. E, por fim, este contrato deriva numa ideia de justiça que deve estar presente na lei, na organização do Estado, e etc. E tal. Isso é importante para entender o John Rawls. O terceiro ponto, ainda estou no Nozick, é que nós devemos, se perguntamos a respeito do político, devemos encarar o político como uma esfera autônoma. Então, lembrando, o primeiro caso é perguntar, o Estado é necessário? Qual é a alternativa se eu disser não? A alternativa é aquilo que chamamos de anarquismo. Para John Rawls, essa hipótese nem mesmo é considerada, porque não é possível a sociedade, não é possível a vida boa, melhor dizendo, sem a associação, sem a cooperação mútua. Então, já nem questiona a possibilidade da anarquia, mas ela está aqui como um questionamento que é o primeiro da filosofia política. Assumimos que o Estado é necessário, então vamos para o segundo ponto. O que podemos considerar como Estado? Aquilo que entendemos como derivado de uma situação de não Estado, que eu vou chamar de estado de natureza, eu falei do problema com vocabulário, uma condição natural. Esta condição natural anterior, ontologicamente, à condição política, é o fundamento da condição política. Mas, uma vez criado o Estado, jamais voltaríamos a ela. Como, eventualmente, dentro da estrutura do Estado, pode haver uma situação de anarquia. E aí, anarquia como ausência de Estado e significando guerra civil, etc, etc. E, por fim, o terceiro ponto.
não considerar o não político, mas entender o político por si mesmo. Desde a filosofia política, melhor dizendo, desde Platão, na verdade, há outras perspectivas anteriores, de que a gente tem a informação, e Pitágoras é uma delas, mas, de qualquer modo, em Platão, que chegou até nós, há um modo de se pensar a política que é pensando na sociedade ideal. Qual é a melhor sociedade que podemos ter? O que nós queremos como organização da vida em comum? Aqui é só um modelo vou voltar aqui um pouquinho. Essa utopia, eu já falo do significado da palavra, essa utopia é a utopia do Thomas Moros. O Thomas Moros é um filósofo da Renascença, faleceu em 1535, que é o primeiro a pensar, a partir das grandes navegações, porque a gente tem uma Europa já envelhecida, vamos dizer assim, em que a gente pensa como é que podemos melhorar a sociedade, a vida em comum, a política, e a possibilidade de começarmos do zero não existe. Mas daí temos as navegações, especialmente no século XV, que descobrem novos mundos. Então, há uma esperança de começar do zero, do jeito certo, em outro lugar. E aparecem as utopias nesse período. Uma utopia que eu estou fazendo referência é do Thomas More, e a utopia mesmo, não vou entrar no mérito, que não é o caso aqui. Uma outra utopia é a do Francis Bacon, Nova Atlântida, que é isso aqui. É claro que ele não estava imaginando isso, mas é a sociedade tecnológica, é a ciência que vai construir o melhor dos mundos. Esse é o melhor dos mundos. A ideia da utopia é a ideia do melhor dos mundos. Então, utopia significa não, topos é lugar, o não, utopia não lugar. Como eu já disse, é um termo criado por Thomas More. A utopia realista, agora entrando especificamente no pensamento de John Rawls, é a ideia de uma sociedade justa, supondo ela não existe, não encontramos em lugar nenhum, ou pelo menos aquilo que se pensa como sociedade justa não está aí, não é histórica, não está dado, mas ela é possível. Ela é possível. Então, ela é realista porque ela é pensada dentro dos limites. Nós não vamos começar tudo de novo, por exemplo, porque isso não vai acontecer. Nós não vamos propor aquilo que é irrealizável. Por isso, é utopia, porque aquilo que se propõe não está dado, e é realista porque é possível. É possível que haja uma sociedade no modelo que eu, John Rawls, estou propondo. Então, ele retoma o problema que ele considera central na filosofia política, o que é uma sociedade justa, que é o terceiro item lá do Nozick. O segundo também é importante aqui. Só o primeiro que não, porque já parte do pressuposto de que o Estado é absolutamente necessário. Então, alguns problemas quando nós pensamos no século XX, eu estou destacando só dois, mas há outros, só os mais importantes. Há dois problemas quando nós pensamos em filosofia política no século XX. Um problema é que e isso ele vai dizer no liberalismo político, até o término até o Renascimento, a virada da Idade Média, medievo, Renascimento, era possível, se existia ou não é outra história, mas era possível, pela configuração política, pelo modo como a sociedade se organizava, esse político aqui significa a organização da vida em comum, e não a política prática, claro, né? Então, o modo como a vida se organizava, era possível pensar era possível ter uma ideia de bem comum. O que nós queremos? A gente pode responder
um governante, por exemplo, eu estou me lembrando de uma observação que o John Rawls faz em Direito dos Povos, eles, especialmente um representante de um Estado liberal jamais poderia dizer o que esse Estado entende como bem comum, para ilustrar o que eu quero dizer agora. Não pode dizer, porque não há a ideia de bem comum que seja do Estado. Só há ideia de bem comum de pessoas, de indivíduos ou de grupos. Esse é o cenário do século XX, é um cenário que vem desde o Renascimento se construindo. E nós chegamos, no século XX, a uma impossibilidade, no entendimento do John Rawls, de uma unidade de pensamento em relação ao bem comum, que é a ideia clássica de Aristóteles, por exemplo, mas a ideia clássica de sociedade bem organizada, sociedade justa. Seria a ideia, a sociedade voltada para o interesse da própria comunidade, para o bem comum. Ele diz isso não pode ser. E não pode ser porque as sociedades de hoje, gostando ou não disso, elas são plurais. E plurais especificamente em relação às nossas concepções de bem. Eu vou explorar isso mais. E o segundo ponto que eu estou destacando, são os mais importantes, é a situação da filosofia política no contexto de John Rawls. Nós estamos trabalhando com um pensador liberal do século XX, um professor de filosofia política de Harvard, alguém que está estudando o pensamento político e que, no seu contexto, há basicamente duas concepções de política. As dominantes, as importantes. Há uma concepção que é de esquerda, vamos dizer assim, o Bob já disse que esses termos deveriam ser substituídos por outros, mas eu vou manter, eu vou chamar desse modo, concepções de Estado que nós associaríamos à esquerda hoje, que tem como sujeito um sujeito coletivo, e há concepções de Estado que que são, vamos chamar de concepções de direita, só para simplificar, com todos os problemas que esses termos têm, e essas concepções elas partem sempre de um sujeito individual. O sujeito pensado, a concepção de Estado deriva de uma concepção de indivíduo, de pessoa humana, enquanto, da outra perspectiva, a concepção de Estado deriva do entendimento do que seja a coletividade e assim por diante. Então, na perspectiva liberal, que é a do John Rawls, ele o pensamento dele não é um pensamento coletivista, digamos assim. Qual é a alternativa? Alternativa não. O que é que há? Há utilitarismo. E ele acha que o utilitarismo não dá conta, em hipótese alguma, de responder essa pergunta, o que seria uma sociedade justa. Porque o utilitarismo parte do indivíduo, e eu preciso fazer, inclusive, um adendo, daqui a pouquinho eu faço, a respeito da posição do John Rawls em relação ao sujeito coletivo e ao sujeito individual. A posição dele é uma terceira, que está ligada ao sujeito individual, mas é uma terceira. Então, o que diz o John Rawls? O utilitarismo não serve. O utilitarismo é uma teoria ética na sua matriz e ela não dá conta de oferecer uma teoria política que seja satisfatória, porque ela parte do interesse individual. Eu não tenho tempo de explorar todos os argumentos do John Rawls a respeito do utilitarismo e nem de explicar com muito detalhe o utilitarismo. Ele começa na modernidade com Jeremy Bentham, mas outros teóricos importantes são Stuart Mill, Henry Sidgwick e no século XX, Farrell e Peter Singer, que seriam os principais representantes desse modo de pensar. Mas ele dominou o cenário político liberal no século XX, dominou. Não havia outra possibilidade de se pensar o Estado senão na perspectiva utilitarista e com seus desdobramentos. O John Rawls disse: não serve, não me oferece justiça.
A gente pode, em outro momento, voltar a esse ponto e explorar mais, mas eu vou ter que seguir. Então, qual é a proposta dele? Nem uma coisa nem outra. E aqui é que entra aquele adendo de que eu havia falado. O que quer o John Rawls? Ele quer elaborar uma teoria da justiça, ou seja, uma teoria moral aplicada à teoria de Estado. É bom lembrar que os teóricos de língua inglesa não fazem distinção entre ética e moral, que é uma distinção feita por Hegel. Em Kant, por exemplo, ela não existe. A terminologia é a mesma, né? Mores, ethos. É a mesma, variando, é a diferença entre table e mesa. É esse o entendimento. Tem alguns bons argumentos para defender essa tese, que também não vem ao caso aqui. Só dito isto, o que quer o John Rawls? E ele é bom que se diga agora que a grande influência do John Rawls é Kant. E o Kant entende que não se pode pensar a política a partir da moralidade dos sujeitos, dos agentes políticos. O Kant, na Paz Perpétua, diz assim, vou usar o vocabulário dele, se nós trocarmos essa geração de demônios que nos governa hoje, eu não estou fazendo referência a absolutamente ninguém da política prática, eu estou citando Kant, se nós trocarmos essa geração de demônios que hoje nos governa por uma geração de anjos, o problema continuaria do mesmo jeito. Primeiro, porque não há geração de anjos. Isso significa, a gente poderia supor que para Kant há geração de demônios, né? Hobbesiano, mas isso é outra história. Não há geração de anjos, é o que ele afirma. E segundo, se essa geração de anjos fosse para lá, logo ela viraria, cada um deles viraria demônio, porque o problema é estrutural. Então, quando o John Rawls fala em teoria moral, ele está falando da moralidade das instituições, da moralidade da lei. Então, o ponto de partida é a justiça, mas a justiça é a moralidade das instituições. Elas têm que responder pela justiça. Antes de mais nada, daí a justiça é formal, ele chama de justiça procedimental, eu não vou nem fazer essas distinções aqui. Procedimental pura, procedimental perfeita, imperfeita e tal. São só essas três, não tem mais. Mas eu vou seguir. Justiça procedimental, justiça pura, é justiça formal. As instituições é que tem que ser morais. Eu tenho que pensar a instituição assim. Esse é o ponto. A vida pública diz respeito à ação dos indivíduos na vida pública, diz respeito à conduta dos indivíduos em relação aos outros indivíduos. Já dizia o Kant, não desse modo. A minha liberdade acaba onde começa a do outro. O limite da minha liberdade é a liberdade do outro. Eu posso tudo, ou quase tudo. Também diz a mesma coisa o Stuart Mill, desde que aquilo que faça não impeça o outro de ser livre. Esse é o limite. Então, essa é a primeira condição também, John Rawls, eu já estou antecipando. E aqui a gente tem um outro ponto que eu vou passar bem rapidamente, porque senão eu não consigo desenvolver tudo que eu tenho que desenvolver aqui. O John Rawls se propõe a resolver uma divergência que, no momento que ele está escrevendo, já se tornou meio clássica. Uma divergência que surge na Revolução Francesa, porque os ideais da Revolução são liberdade, igualdade e fraternidade. Eu vou deixar a fraternidade de lado, os três entram no pensamento do John Rawls, mas eu vou deixar a fraternidade de lado e vou pensar em liberdade e igualdade. Nessa sequência, porque é o Estado liberal, primeiro a liberdade. Mas é um Estado que tem que ser democrático, então a igualdade, a democracia para John Rawls está na igualdade, que na prática será equidade. Eu vou explicar. Por enquanto, só a oposição entre liberdade e igualdade. Então, eu voltei à Revolução Francesa para dizer que, a partir da Revolução, houve um desdobramento do pensamento político em que uma vertente, e aí é que nós passamos a chamar esquerda e direita, aqueles à esquerda do rei, que defendiam o fim da monarquia, aqueles à direita do rei que defendiam o rei, a monarquia e tal, a partir daí, a filosofia política se dividiu em dois valores, em duas concepções de Estado, em que a virtude máxima do Estado, máxima, é absoluta, é uma concepção da virtude absoluta.
A virtude máxima do Estado é a liberdade ou a virtude máxima do Estado é a igualdade? E como são valores absolutos, tomados de modo absoluto, eles são percebidos como inconsistentes. Ou você tem liberdade ou você tem igualdade. Ou você, uma coisa e outra não dá certo. Teria argumentos, sim, para apresentar, mas não é o caso aqui. O que faz o John Rawls? O John Rawls parte do pressuposto de que essas virtudes, elas não são incompatíveis e que, por defender um estado de liberdade, eu não tenho que abrir mão da igualdade. Essa é a posição dele, mas poderia ser o inverso também, né? Mas a posição dele é: eu defendo o estado em que a virtude primeira, considerando liberdade e igualdade só, é a liberdade. Mas isto não me obriga a abrir mão da igualdade. Depois a gente vai ver isso na prática, eu acho que eu vou ter que acelerar um pouquinho, porque eu não vou conseguir desenvolver tudo que eu tenho que desenvolver se não acelerar. Mas vamos lá. Não é um pensamento simples, tem lá suas complexidades, né? Nenhum é, na verdade. Mas tem o John Rawls reelabora teorias, repensa conceitos, enfim, e a gente tem que ver, olhar isso com cuidado. Seguindo, a virtude máxima do Estado, para John Rawls, é a justiça. Antes de qualquer coisa, o Estado tem que ser justo, senão ele não se justifica. Agora, ser justo é preservar a liberdade e a igualdade. Então, ele mantém esses valores que eu já posso chamar de clássicos no século XX, apesar deles terem iniciado pós-Revolução Francesa, né, virada para o século XIX, mas, de qualquer modo, a ideia aqui é, primeiro, a justiça. Mas se eu tenho a justiça, eu tenho tudo mais. E o que é a justiça? Nessa sequência, aí tem uma hierarquia dos valores. Um Estado, qual é o Estado justo? O Estado que defenda, primeiro, a liberdade e, segundo, a igualdade. Não tem que abrir mão nem de um, nem de outro. Eu estou citando John Rawls, mas eu vou pedir desculpa e não vou ler, não, para a gente ganhar tempo. Mas, de qualquer modo, vocês vão poder acessar o slide e depois podem olhar. Eu só fiz algumas ressalvas para mim, para não deixar passar. Na citação do John Rawls, quando ele está falando da justiça, a primeira virtude do pensamento é a verdade, a primeira virtude das instituições é a justiça, tá bom. Daí ele diz que a justiça está acima da eficiência e da organização, o que é bastante. Eu só quero destacar isso. Eu não vou ter tempo de explorar, mas fica o destaque. Aqui é a teoria da justiça em John Rawls. Esta ideia, a montagem é minha, mas a ideia é a partir daquilo que eu já encontrei na internet. Eu só não gostei de como a apresentação estava e eu refiz. Mas a ideia dessa montagem não é minha, não. Só a montagem. Então, a teoria da justiça. Alguns conceitos importantes em John Rawls. O primeiro é toda uma hierarquia. Então, está na sequência porque tem que estar nessa sequência mesmo. Primeiro, a liberdade, é a justiça. O que é a justiça? Liberdade. Segundo, igualdade na forma e equidade, que eu vou depois explicar. A teoria dele é o que chamamos de neocontratualista. Isso voltamos àquele segundo, a segunda possibilidade de exame do político em Nozick, que é a teoria do estado de natureza. Vou voltar nisso com mais cuidado. Há um outro conceito em John Rawls, que é o véu da ignorância, também vou explorar, estou apresentando só alguns conceitos principais, aqueles com os quais que são o centro do pensamento e com os quais eu vou trabalhar aqui, porque não é possível desenvolver todo o pensamento. Então, vamos pensar com John Rawls. Ele quer o quê? Ele se propõe resolver a grande questão, que ele entende como grande questão, da filosofia política em todas as épocas, que é saber, o sentido da filosofia política seria isso, saber, primeiro, o que é uma sociedade justa,
como ela pode ser concebida, como é que ela deve ser, e, em segundo lugar, se ela pode ser realizada ou não, se esse projeto é realizável ou não. Se não for, tudo bem, a utopia já é boa o bastante, porque a utopia ela nos dá um norte. Tá, vamos imaginar, a sociedade ideal é aquela proposta pelo Francis Bacon, a sociedade científica, que não tem político, não existe político, porque daí ele acha que se ele eliminar a política e o teatro, ele elimina a mentira, não vou entrar no mérito, e é fundamental que os cientistas governem a cidade, porque os cientistas lidam com a verdade, enquanto o político necessariamente lida com a mentira. É ator, né? Mas não estou falando da arte em todas as suas possibilidades, mas no fato de que aquele que representa não é o que representa. É aquilo que já dizia Platão e etc. Então, voltando aqui, o John Rawls, ele pensa a sociedade justa. Por isso, o seu projeto é um projeto utópico, mas é utópico no entendimento do valor da utopia, que é, a situação em que nos encontramos não nos é satisfatória. Como é que poderia ser a organização da vida em comum que fosse minimamente satisfatória e, no melhor dos mundos, que fosse absolutamente satisfatória? Seria desse modo. Quando nós projetamos o ideal, nós temos pelo menos um norte, nós temos um rumo, uma bússola para nos dizer como nós podemos, pelo menos, melhorar a situação em que vivemos. A utopia é uma condição sine qua non da filosofia política. Não é a única, mas é uma condição sine qua non. Então, o John Rawls, já entrando mais no pensamento dele, ele pensa o seguinte: bom, nós queremos uma sociedade justa. Então, tá bom. Então, nós vamos fazer como Aristóteles, lá no livro 5. Eu quero saber o que é justiça, eu vou sair perguntando para as pessoas. O que você considera justiça? Quem que você acha que é justo? Aí alguém vai dizer, ser justo é obedecer à lei. Então, nós vamos fazer mais ou menos a mesma coisa aqui. Nós vamos sair perguntando para as pessoas o que elas entendem como sociedade justa. Isso é só um modo de apresentar o John Rawls, tá? Isso não é o texto do John Rawls. E aí as pessoas aliás, antes de mais nada, se nós perguntarmos em que sociedade as pessoas querem viver, as pessoas diriam uma sociedade justa, mesmo que não expressem desse modo, uma sociedade justa. Daí a gente perguntaria, tá bom, mas o que é sociedade justa? Para você ou para vocês? E as pessoas, com certeza, eu vou imaginar que a gente faça essa pergunta, o que é uma sociedade justa? Para, sei lá, um número X de pessoas, 10, 20, 30 pessoas, não importa, cada uma delas vai dar uma resposta de sociedade justa. Algumas respostas vão coincidir, mas de qualquer modo nós vamos ter várias respostas. Isso se conecta com aquilo que eu disse lá atrás sobre a impossibilidade no entendimento do John Rawls da unidade de pensamento, especialmente no século XX, especialmente na filosofia política. A sociedade do século XX é a sociedade plural. O que a faz ser uma sociedade plural? O fato de que cada um de nós tem uma concepção muito própria. Cada um não precisa, pode ser um grupo, pode ser uma tribo, pode ser um indivíduo, pode ser uma nação, não importa. De qualquer modo, cada parte nesse conjunto, ela representa uma concepção de bem. Esse é o ponto, esse é o X da questão. Não é possível pensar na unidade de pensamento. Desculpa a redundância, né? Não é possível supor mais a unidade de pensamento. Isso já ficou no passado. Se foi possível no passado, não é possível hoje. Então, a filosofia política tem que abandonar a ideia de que, em política, nós podemos partir de uma concepção de sociedade justa que seja de todos. Isso não vai existir, de todos que pertencem a uma determinada comunidade. Não vai existir. Dentro de uma determinada comunidade, o que há é a pluralidade de visões de mundo, de concepções de bem, assim por diante. Só que o problema político, nesse cenário que o John Rawls enxerga, é
o que a gente faz agora? É possível conciliar, é possível ainda falar de sociedade justa quando há opiniões distintas sobre o que seja justiça? Claro, é possível. É possível conciliar essas concepções distintas e eventualmente até contrárias? Sim, é possível. Eu estou de olho no horário, então vamos seguindo. A ideia de sociedade justa, seja qual for, para qualquer indivíduo, ela sempre vai envolver um elemento. Ela sempre vai envolver distribuição de bens e riquezas. Daí a questão primeira é como os bens e as riquezas, bens primários, daqui a pouco eu falo de quais sejam, como bens e riquezas, esses bens são bens do indivíduo, são valores do indivíduo, aquilo que é necessário para que ele viva bem. E a riqueza envolve valores materiais, externos ao indivíduo. Mas depois eu exploro isso um pouquinho mais. Como bens e riquezas devem ser distribuídos? Então, a questão é distribuição. Aí nós entramos em justiça distributiva. Embora eu não fale em nenhum momento, não faça referência específica à justiça distributiva, mas essa é a questão. Tá, nós chegamos ao entendimento de que, independentemente do que cada um entenda como bem e como riqueza, a gente não diverge muito, mas de qualquer modo, como bem individual, nós concordamos que a melhor vida que cada um pode ter é a vida em que os bens são garantidos e o conforto material é garantido. E, se possível, até um pouco mais do que o conforto, mas de qualquer modo, mínimo, pelo menos o conforto. Tá, agora, se a questão central é distribuição, como é que nós vamos distribuir esses bens e riquezas, esses bens, vamos dizer assim, considerando todo o universo de uma concepção de bem de um indivíduo, nós vamos distribuir, para que a sociedade seja justa, a partir de princípios e a partir de regras. As regras são as leis, as normas, os imperativos. Os princípios são os valores que subjazem a essas normas, a esses imperativos. Então, a distribuição de riquezas tem de partir de princípios, de regras, e essas regras de princípios. Então, a questão é, para poder dizer como é que a sociedade pode ser justa, a questão, em última instância, é distributiva. E a questão distributiva é dependente de uma noção, é dependente da lei, de como o Estado vai organizar o sistema normativo jurídico normativo, enfim, o sistema legal, e quais serão os princípios que vão orientar esse sistema normativo jurídico. A questão acaba sendo isso. Voltamos a Kant, a questão estrutural. É meio que uma alternativa àquelas duas posições, né? O sujeito individual como centro da... continua aqui, mas ele não está sozinho, vamos dizer assim. O sujeito individual como centro da filosofia política, da teoria do Estado, ou o sujeito coletivo. Então, a proposta é outra. A proposta é moralidade das instituições, como eu já disse lá atrás, só para lembrar. Então, o ponto de partida em John Rawls vai ser uma construção hipotética do Estado justo, que ele chama de posição original. Por que isso? Porque se eu perguntar agora, voltando lá, o que eu acabei de dizer, se eu perguntar agora para as pessoas qual é a sua noção, o que você entende por sociedade justa, ela vai dizer, a sociedade que é justa para mim. O que quero que ele diga depois. Justa para mim quer dizer que atenda aos meus interesses, que me ofereça garantias e que me ofereça aquilo que eu quero, para falar da pior hipótese em relação à teoria do Estado, seria o hedonismo. Daí o John Rawls diz, porque cada um, no seu contexto, vai responder essa pergunta conforme o que ele já pensa, porque o que ele pensa está ligado ao seu contexto,
Resumindo, a pessoa rica vai dar uma resposta sobre sociedade justa. Normalmente, seria a manutenção dessa mesma sociedade em que ele é rico. O pobre vai pensar numa distribuição de renda, por exemplo. Ou a pessoa que não tem recursos e que não tem oportunidades, vai pensar em distribuição de renda. O rico vai dizer, de modo algum, a sociedade justa é a sociedade que distribui renda. Isso não é justo, porque eu tenho posses, eu não tenho que abrir mão delas, eu lutei para chegar onde eu estou, e por aí vai. O que faz o John Rawls? Retira todo mundo, hipoteticamente, é a teoria de estado de natureza dele, retira todos esses agentes que vão tomar decisão da situação, do seu contexto, e imagina essas pessoas no que ele chama de posição original. A posição original, que eu vou chamar de PO, é uma teoria do estado de natureza. Então, isso aqui eu já falei, vamos lá para frente. Ele imagina uma situação, de novo, que é o item 2 lá do Nozick, lá do começo. Imaginemos uma situação em que não há, e supostamente nunca existiu governo. Isso não é estado primário. Não é. Isso é hipótese lógica. Não é hipótese histórica. Ele não está falando lá do comecinho das sociedades, lá no início da formação das primeiras associações. Não, não é disso que se trata. É uma hipótese lógica. Quer dizer, isso funciona no mesmo modelo do Minimax. Eu quero saber se o Estado é necessário. Eu imagino existindo ou não, tendo existido ou não, existindo ou não em qualquer lugar, eu imagino uma situação em que o Estado não exista, derivo dela uma consequência, e a partir dessa consequência, dessa minha inferência, eu posso responder se o Estado é necessário ou não. A gente poderia, por exemplo, usar a mesma estratégia teórica, eu não vou desenvolver, que não é o caso, mas é só para ilustrar a estratégia, perguntar, é necessário, nós precisamos da filosofia, nós precisamos da reflexão filosófica hoje, no estado em que se encontram as sociedades, o homem. Uma estratégia teórica, não é responder essa pergunta que é meu objetivo, né? É só mostrar a estratégia. Uma estratégia teórica consistente para responder essa pergunta é imaginar que a filosofia não existe e nunca tem existido. E daí a gente perguntaria, que situação, que mundo nós teríamos? Eu tenho resposta para isso, mas que não vem ao caso agora. Daí, respondendo a essa pergunta, nesse mundo imaginário, eu posso dizer a filosofia é necessária, é absolutamente necessária. Então, especialmente nesse mundo. Mas vamos lá. Eu estou querendo mostrar com isso que são recursos, são experimentos teóricos, como dizia o Kierkegaard. Nós imaginamos uma situação e, ao imaginar essa situação, aquilo que nós queremos resolver, teoricamente, aparece. Os problemas teóricos aparecem de modo mais puro, digamos assim. E a gente enxerga melhor onde é que está o problema e a possível solução, se é que há solução. Isso aqui é só um modelo da PO, eu tenho todos os indivíduos que estão em sociedade e aqui os indivíduos na posição original. São poucos, o John Rawls não precisa, ele precisa de um só, na verdade, mas poderiam ser 5, 10, não precisa de mais do que isso. E esses 5 ou 10 poderia até ser um só. Também não vou explorar esse ponto, porque ele extrapola os meus limites aqui, né, de tempo. Mas, seguindo, fica só a observação. Cada indivíduo tem uma concepção própria de bem e uma estratégia para realizar esse bem, eu já falei. Essas pessoas é que vão decidir em que sociedade vão viver. Agora, tem alguns pressupostos. Eu vou tentar passar por esse pressuposto o mais rápido possível, para ter tempo de explicar a PO direitinho e qual a sociedade ideal. Porque senão não vai dar tempo. Então, eu vou passar mais rapidamente por esses pontos, sem explicar muito. Primeiro deles, sou eu que estou organizando esses pressupostos assim, as sociedades
para John Rawls, esse é um ponto importante, toda sociedade é sociedade de cooperação. Toda. Porque nós nos associamos para ter uma vida melhor e cooperamos uns com os outros para ter uma vida melhor que aquela que nós teríamos vivendo isoladamente, vivendo numa ilha deserta. As dificuldades seriam muito maiores. A possibilidade da sobrevivência seria bem limitada. Enquanto na associação, e toda associação para John Rawls, repito, é de cooperação mútua, nós cooperamos mesmo que as nossas motivações sejam egoístas. Porque o projeto de John Rawls é pensar a sociedade justa independentemente das particularidades, das posições morais dos indivíduos. Um é altruísta, o outro é egoísta, o outro... E por aí vai, não importa. De qualquer modo, ainda é possível pensar a sociedade justa. Então, as sociedades são sociedades de associações. Eu lembro aqui o Hegel, que já dizia isso no Introdução à Filosofia do Direito, a parte 2, e na parte 2, acho que é o item 3, que ele vai discutir especificamente o modo de produção, e ele fala que cada um de nós, inclusive, de certo modo, isso é uma objeção a Kant, só que Kant fala em outro plano, ele diz que cada um de nós tem o outro, em termos de produção, como meio, porque se eu fosse vir um jantar, precisa de uma vila, que está lá implícita para que esse jantar possa acontecer, porque tem aquele que planta, tem aquele que transporta, tem aquele que vai vender, tem aquele... E por aí vai. Então, nós somos dependentes uns dos outros. E a sociedade contemporânea, todas, né? Mas a sociedade contemporânea, especialmente, está organizada assim. Então, a sociedade é sociedade de cooperação. Só que esta cooperação, ela não é sem conflito. Ela não é harmoniosa, e nem pode ser, né? Porque cada um tem uma visão de bem muito própria, que não inclui o outro necessariamente. Então, na maior parte das vezes, não inclui, vamos dizer assim. Mas não tem uma antropologia aqui. O John Rawls está exatamente querendo escapar tanto de uma sociologia a rigor, quer dizer, que são dificuldades ou que ele retira quando ele pensa na PO. Eu não quero o indivíduo numa situação específica que vai orientar as suas escolhas, a sua concepção de bem. E ele também não quer uma situação em que eu parta daquilo que ele chama de loteria natural, de concepções sobre a natureza humana, e no caso da teoria do estado de natureza, seria a natureza humana em si. E quando ele fala de loteria natural, ele está falando de meritocracia. Meritocracia, na concepção dele, até cabe, mas é uma situação muito específica, que também não é o caso aqui. Mas ele diz, eu não posso pensar numa sociedade justa que parte de uma concepção de natureza humana, que parte de uma antropologia, não tem uma antropologia aqui, que é um esforço também teórico interessantíssimo, porque já dizia Maquiavel, não há política sem antropologia. E se a gente olhar para a política, para todo o pensamento político, a gente vai encontrar sempre uma concepção de ser humano. Ele quer pensar o Estado sem o pensamento a respeito do ser humano, sem consideração sobre a natureza humana. E as escolhas dos indivíduos também não podem ser orientadas por uma noção qualquer de habilidades, talentos, etc. e tal. Mas isso não significa que não vai haver conflito. Não, uma sociedade de cooperação é uma sociedade que envolve conflito. Os conflitos são tanto em relação à olhem só, tanto em relação à identidade de interesses, nós queremos a mesma coisa e nós disputamos a mesma coisa, competição, né? Quanto o conflito nos interesses que são divergentes. Nós temos posições, por exemplo, que são absolutamente contrárias e uma exclui a outra. Como é que fica?
Falando mais especificamente, é muita coisa que eu teria que dizer e eu não posso explorar muito. Mas falando em termos de cooperação, é claro que a gente vai ter que cooperar, eu vou produzir alguma coisa e vou obter algum ganho, vamos dizer assim, daquilo que o outro produz, pensando em produção de bens de consumo, pensando especificamente nisso. Mesmo assim, há conflitos, porque os indivíduos sempre vão querer para ele mais do que ele gostaria que os outros tivessem, por exemplo, e por aí vai. Já dizia o Sócrates, né, o ter é infinito, que é exatamente o que tem a ver com o que eu vou dizer agora. O querer é infinito. O ter também. O Sócrates isso está lá no Sócrates, acho, do Xenofonte. Mas eu quero falar do querer. O querer é infinito. Quanto mais se tem, mais se quer. Mas os recursos sempre são escassos. Exatamente porque o querer é infinito. Nós queremos sempre mais e mais e mais. Eu falando de bens materiais. O que a gente tem não nos satisfaz, a gente sempre quer mais. E é claro que tem que haver escassez de recursos, a natureza não é infinita, a natureza não está aí para atender infinitamente ao querer infinito do humano, isso é rigorosamente impossível. Então, mas a gente também não tem uma situação de escassez absoluta. Então, há uma condição em que os indivíduos vão julgar e vão tomar decisão é uma situação de escassez moderada. Eu tenho que avançar um pouco. A igualdade de condições, porque exatamente isso já é pressuposto quando eu penso a PO, porque se eu retiro os indivíduos da situação que os diferencia, a situação que eu tenho é de igualdade, necessariamente. A PO iguala os indivíduos. E essa é uma pré-condição também. Os indivíduos tomam decisão sabendo que não é nem superior e nem inferior a todos os outros. Na verdade, ele vai tomar decisão sem saber quem ele é. Eu vou acelerar mais um pouquinho. Quarto, o reconhecimento de que as sociedades contemporâneas são plurais. Eu já falei sobre isso, então eu vou para o ponto seguinte. Isso aqui é bastante... Isso aqui é fundamental no pensamento do John Rawls, bastante importante. A racionalidade e a razoabilidade já é pressuposta. Isso é motivo de crítica, mas eu não creio. McIntyre, por exemplo, fala, mas os agentes não vão agir assim. A lógica dele continua sendo a lógica de Kant, lá da Paz Perpétua, que é bem um exemplo dessa lógica seria o Ricardo III, do Shakespeare, que comete todos os crimes possíveis e imagináveis para ser o rei, e quando ele se torna rei, ele vai para a guerra, chega na guerra, morre todo o seu exército, e ele está sozinho diante do exército inimigo, ele sabe que ele vai morrer, esse é o Ricardo III do Shakespeare, e aí ele grita, meu exército por um cavalo. Esse momento ele seria capaz de racionalidade, só que é tarde, né? Mas essa é a ideia kantiana. Mesmo que seja no limite, as pessoas vão ter que tomar decisões racionais. Isso pode ser explorado, mas também não é possível aqui. Eu só vou definir os conceitos em John Rawls. O que é a racionalidade? Em John Rawls. Esse é um outro ponto que eu também não vou desenvolver, mas vou só marcar. Há concepções absolutamente distintas de racionalidade ao longo da filosofia política. A ideia de razão em Hobbes não coincide com a ideia de razão por exemplo, em John Locke. E há outras concepções. Em John Rawls, o que é racionalidade? É a capacidade que cada indivíduo tem, primeiro, de formular uma concepção de bem. Então, quando o indivíduo é racional, quando ele é capaz de pensar o que é bom para mim e visualizar o que é bom,
em segundo lugar, quando ele é capaz de pensar em estratégias para realizar esse fim desejado. Isso é racionalidade. É a capacidade de formular uma concepção de bem e de promover meios, ou pelo menos de projetar, de planejar, de imaginar meios de realização dessa concepção de bem. A razoabilidade é a ideia de que esse é talvez mais importante desses dois conceitos. Porque a razoabilidade implica na capacidade que tem um indivíduo, eu não estou lendo o slide, eu prefiro já explicar, que eu acho que assim vai mais rápido, de atuar, de entender que para realizar sua concepção de bem, ele vai ter que encontrar modos de fazer com que a sua concepção de bem coexista com a concepção de bem dos outros. O John Rawls tem um exemplo clássico aqui, que é o exemplo do bolo, criticado depois pelo Nozick e por outros, mas a ideia do bolo tem um bolo inteiro, dois indivíduos, esse é o experimento teórico, os dois querem um bolo inteiro, os dois estão, a princípio, medem força, se equivalem em força, e eles percebem que o risco é sempre raciocinar no prejuízo. Ou o raciocínio custo-benefício lá do Jeremy Bentham, o raciocínio utilitarista, pode ser aplicado aqui. O John Rawls não é um utilitarista, mas ele entende que a utilidade é o interesse do indivíduo é um ponto de partida. Então, os dois percebem que não podem ter o bolo todo, e o que eles fazem? Eles percebem que o risco é o risco de cada um morrer, ou ninguém ter o bolo, então eles acabam tendo que negociar, não que as pessoas sejam boas, ou sejam altruístas, esse seria o ideal, ótimo, maravilhoso, um mundo assim, mas para John Rawls, e por isso utopia realista, estou trabalhando com as pessoas do modo como elas reagem. Aquele que quer o bolo inteiro está disposto a matar pelo bolo, ele só talvez não esteja disposto a morrer. Então, quando ele percebe que para eliminar o outro, ele corre um risco sério de ele perder, então ele vai negociar. E negociar significa um vai partir o bolo e o outro vai escolher o pedaço. Isso é ser razoável. É você entender que para você ter a vida que você quer, o outro também tem que ter. Isso é importante em John Rawls. Eu vou ter que andar bem mais rápido, porque tem muita coisa ainda para dizer. Estou de olho no horário. A sociedade a ser criada, ela tem de poder atender a essas concepções de bem dos indivíduos nessas condições dadas. Agora vamos para um elemento importantíssimo da PO. Não basta que os indivíduos estejam numa situação de igualdade, porque eu retirei esses indivíduos de tudo que poderia estabelecer desigualdades, diferenças entre eles e orientar escolhas, porque cada um escolheria a partir do lugar da sua posição na sociedade. Então, eu elimino essas posições já dadas na sociedade e penso numa posição original, em que todos são iguais. Não basta, é preciso também que as escolhas dos indivíduos sejam orientadas pelo que ele chama de véu de ignorância, ou véu da ignorância. A justiça é cega, né? Então, se nós vamos escolher não em que sociedade queremos viver, mas quais são os princípios que têm de orientar as regras que vão forjar essa sociedade, essa escolha pela justiça tem também que ser cega. Então, eu vou pular, vou para frente. Eu acho que esse aqui eu tô. Tá. Qualquer pessoa razoável, isso é só um pressuposto, qualquer pessoa razoável relacionaria a justiça com a garantia. É claro, a gente pode dizer assim, bom, mas ele está supondo que as pessoas sejam razoáveis. Mas claro, porque se eu não partir do pressuposto de que as pessoas podem ser razoáveis, entendendo a razoabilidade como eu já apresentei, não faz nem sentido.
falar em sociedade justa. Esse é o projeto. Então, é claro que eu estou supondo que seja possível a razoabilidade, ainda que seja o grito do Ricardo III, um cavalo, um reino, pelo meu cavalo. Eu entrego tudo que eu tenho, se me ajudarem a fugir daqui. Então, isso não é bem ser razoável, né? Mas se aproxima do que eu quero dizer. Chega um momento em que você tem que parar e você tem que lembrar que o outro está ali, que o outro existe, e que não é possível a vida que você quer sem que o outro tenha também a vida que ele quer. Daí tem uma série de outros elementos e em um campo conceitual que eu não tenho como explorar aqui. Mas, de qualquer modo, vamos lá. Qualquer pessoa razoável relacionaria a justiça com a garantia para si mesma, eu destaquei, de liberdade, oportunidade, renda, bens e autorrespeito. Isso, para John Rawls, é o que todo mundo quer. Pode ter uma pessoa que não seja razoável? Claro que pode. Uma pessoa que não queira, para ela mesma, entendendo o que ela está falando, liberdade, oportunidade, renda, bens e autorrespeito, eu creio que não. Mas pode ter uma pessoa que queira para ela mesma liberdade, mas tem um entendimento equivocado e por aí vai. Pode ter, mas ele está considerando pessoas que sejam capazes de entender o que é melhor para elas. Entender o que é melhor para elas é saber que elas têm que o melhor para elas, antes de mais nada, é serem livres, e depois terem oportunidade, ter renda, porque tem que ter uma vida material, ter bens e ter autorrespeito. O autorrespeito é a fraternidade, que era o terceiro lá da Revolução Francesa. Então, que é a dignidade da pessoa humana, em Kant e tal, isso tudo gira em torno da ideia de fraternidade. Por isso, é preciso que as escolhas sejam feitas sobre o véu da ignorância. Então, o véu da ignorância é isso daqui. Na posição original, o indivíduo não sabe nada sobre ele mesmo, nem sobre os outros, mas o importante, não sabe nada sobre ele mesmo. Ele poderia ser mulher, ele poderia ser idoso, ele poderia ser uma pessoa que tem uma dificuldade física, ele poderia ser um gênio, ele poderia ser uma pessoa multimilionária, ele poderia ser sem teto, qualquer coisa. Mas ele não sabe nada sobre qual é a posição que ele vai ocupar, quem ele é, primeiro. John Rawls quer retirar a ideia da loteria natural. Eu sou uma pessoa melhor, eu mereço um espaço melhor. E com isso a pessoa não sabe nada sobre ela, mas ela também não sabe nada sobre quem ela vai ser no Estado. Isso é absolutamente importante, a gente retomaria a teoria dos jogos se tivesse tempo, que é o dilema do prisioneiro, mas não tem. Mas fica só a ressalva de que as decisões, elas passam por um raciocínio que é o dilema do prisioneiro. Então, nós temos planos para as nossas vidas, sabemos do que precisamos, enfim, acho que estou... Isso aqui eu estou repetindo. Estou repetindo, desculpem. Vamos passar para frente. Então, aqui o véu da ignorância. Eu não vou ler tudo, porque não dá tempo, mas aqui à direita a gente tem os indivíduos que vão fazer escolhas e não sabem o que eles são. Quais são as suas habilidades, quais são... Nada. O que eles não sabem? Qual é o seu sexo, gênero, qual é a sua, entre aspas, qual é a sua etnia, melhor dizendo, né? Quais são suas capacidades físicas, qual é a classe social a que ele pertenceria, qual é o seu background familiar, o que mais que poderia determinar a sua posição na sociedade. O que ele sabe? Ele tem uma noção vaga da sociedade, o que é a sociedade que se quer criar, e entra na decisão aqui a psicologia, porque a psicologia entra o interesse individual, o cálculo custo-benefício, eu ganho, perco, e esse é exatamente o cálculo do dilema do prisioneiro, e a natureza humana, não na loteria natural, mas a possibilidade do ser humano de ser racional e ser razoável. E que só nesse sentido, não no sentido mais abstrato, que a natureza atuaria na tomada de decisão. Eu tenho que caminhar mais rapidamente para conseguir fechar. Então, do que se trata? Escolher qual é a sociedade justa, a sociedade que nós queremos viver.
Tá, mas eu não sei o que eu ser, quem eu serei nessa sociedade. Eu vou escolher princípios, e princípios que me garantam um lugar, no mínimo, confortável nessa sociedade. Agora, eu não vou ter tempo de explorar essas possibilidades. Vamos imaginar, por exemplo, que eu fosse um representante de uma minoria. Que sociedade se eu fosse, eu estou cogitando a possibilidade. Vamos imaginar que nessa sociedade que eu vou criar, eu estarei em grupos minoritários. Farei parte de grupos minoritários, quaisquer que sejam. Eu vou querer uma sociedade que exclui, que segrega, que elimina? Não, né? Porque eu posso estar no lugar desse. Porque eu não sei que lugar que eu vou estar. Vamos imaginar que eu possa ser uma pessoa idosa com dificuldade de locomoção. Eu vou querer uma sociedade que, ao invés de ajudar, ou que tenha, por exemplo, estacionamento privativo para idosos em espaços públicos, logo na entrada, ou eu vou, porque tem dificuldade de locomoção, ou eu vou querer uma sociedade em que as pessoas não se preocupam, ou até tratam mal exatamente porque é idoso. Que sociedade que eu vou querer? É claro que a gente não pode, não se trata dos indivíduos na sua psique, mas dos indivíduos no seu comportamento como cidadãos. Então, eu tenho que pressupor um Estado cuja lei não pode impedir os indivíduos de agir assim. Sei lá, chutar ou maltratar alguém porque está numa cadeira de rodas, por exemplo. Mas eu posso punir quem faça assim. É esta a ideia. Alguém que defenda o sistema de crença não partilhado, qualquer que seja, eu estou citando o muçulmano, teria também observações a fazer a respeito disso, mas não vai dar tempo. Mas qualquer que seja. Porque se eu for, vamos supor, a minha religião, meu sistema de crenças é este. Eu vou querer um Estado que me impeça de vivenciar as minhas crenças, que me obrigue ou a não ter crença, ou a ter crenças que eu não endosso, que eu não vivencio, que eu não, é claro que não. Então, eu vou querer um Estado, já tentando resumir a lógica, eu vou querer, para mim, o raciocínio pode ser egoísta, não tem o menor problema, mas eu vou querer para mim um Estado que me permita defender, que me permita vivenciar as minhas crenças. Só que o único Estado que vai me permitir vivenciar as minhas crenças é o mesmo Estado que vai permitir ao outro, que tem uma crença contrária à minha, vivenciar as dele. Desde que elas não sejam excludentes, né? Desde que elas não sejam, que elas sejam expansionistas, vamos dizer assim, para usar um termo do John Rawls. Para dizer o mínimo. Mas eu vou querer um Estado cujo princípio vai ter que ser liberdade religiosa. Esta é a ideia. E essa mesma ideia vale para todos. Eu vou pular o utilitarista, mas vamos supor alguém que seja até hedonista. Eu acho que o Estado deve servir a mim e aos meus interesses imediatos. Eu estou aqui na vida para me divertir. Eu estou falando de hedonista no sentido senso comum mesmo, né? Não lá da escola grega. No senso comum, sentido mesmo, senso comum. Aperta, no caso da utilidade, aperta a tecla utilidade. Então, eu preciso de um Estado que me permita ter minhas posições políticas, que são contrárias às posições políticas dos outros. Mas eu tenho que ter um Estado que me garanta liberdade política. Liberdade de voto, liberdade de opinião, concepção de mundo, que eu estou dizendo, né? O limite, qual é o limite das liberdades? Eu não sei se vai dar tempo de chegar lá, não vai. O limite das liberdades é a própria liberdade. Mas eu vou passar só para o último ponto, para as concepções de justiça, que não vai dar para... Tem mais coisas para discutir, mas não vai dar. Princípios de justiça. Quais são, então, os princípios de justiça que nós vamos escolher nessas condições? Claro, o razoável para cada um que está trabalhando no prejuízo e não no ganho, é o princípio de liberdade igual.
Primeiro, a sociedade tem que assegurar a liberdade para todos. Essa é a primeira condição, por isso é um Estado liberal. Segundo princípio, tá bom, agora eu estou lá, ficou uma vírgula errada, né? Eu estou lá na PO, e nós já conversamos e já acertamos, e não importa se eu achei, se eu acho que isso é bom, que isso é legal. Não importa se eu gostaria que o mundo fosse outro. O ponto é, eu quero garantir que a minha condição seja a melhor possível. Então, eu vou criar princípios de justiça que garantam essa condição, nesses termos. Agora, vamos supor que eu pense no Estado, é liberdade igual, tá? Mas vamos supor no Estado, eu penso no Estado em que exista, eliminando um pouquinho esse primeiro princípio, um Estado tirânico. E que nesse Estado eu tenha a possibilidade de estar numa posição em que possa ser vítima desse tirano. Eu quero isso? Não. Em termos econômicos, porque aqui o que está em questão, igualdade é o econômico. A liberdade são os direitos individuais. Ele quer as duas dimensões, né, na justiça. Então, eu já estou concluindo. Só quero fechar essa ideia. O princípio de oportunidade justa é o raciocínio, que é o indivíduo na PO que raciocina do seguinte modo. Vai que, desculpem a expressão, nesse estado que nós criamos, embora ele seja o estado de liberdade, a minha situação seja muito ruim. Uma situação muito ruim, que eu venha de um meio em que não me permita nem melhorar essa situação, nem sair dela. Por exemplo, bem miserável, vamos dizer assim, porque o que está em questão aqui é o econômico. Então, o segundo princípio tem que ser o de oportunidade justa. Aí entra a justiça distributiva. Não vou ter tempo de entrar no mérito, mas é a ideia de que se eu estiver, e entra a meritocracia, se eu estiver, por acaso, na pior condição, a pior condição não pode ser ruim o suficiente que não me permita sair dela. Tem que ser o melhor benefício mínimo, que significa, se eu estiver na pior condição desse estado, estiver entre os menos favorecidos estão em situação boa, que permita a eles melhorar a sua condição. Então, é bem aquela ideia da classe média em Aristóteles, né? O estado mais feliz é aquele em que, entre aspas, classe média é a maior possível. Então, não pode ser um Estado que tenha um miserável. Não pode ser, porque daí já é injusto. Então, aquele que está em pior condição em termos econômicos já está muito bem. As condições são dignas, ele tem... acho que não tem mais tempo. Mas, enfim, ele tem condição de usar os seus talentos, aí a meritocracia, as suas habilidades, as suas inclinações para gerar uma condição de vida ainda melhor para ele. Caso contrário, o Estado não é justo. O terceiro princípio, que todo mundo associa ao segundo, é o princípio da diferença, é só para corrigir dificuldades em relação aos outros dois. Teria um pouquinho mais para dizer, peço desculpa, mas eu não vou poder seguir porque eu já estourei meu horário. Mas eu acredito, mas faltava pouquinho, quase nada, era só um fechamento mesmo. Então, eu agradeço pela oportunidade, como eu disse, eu não sou especialista em John Rawls e não quero passar essa ideia de modo algum, não sou especialista, mas é um filósofo que me interessa e a gente trabalha em filosofia política, né? Eventualmente é um filósofo que me interessa e cujo pensamento eu é bastante atual e muito importante. Então, passamos às perguntas. Eu estou vendo aqui agora. Muito obrigado, professora Eliana. Parabéns pela apresentação. E seguimos com algumas perguntas. Eu vou colocando e, à medida, a senhora pode ir respondendo e nós vamos estabelecendo esse diálogo. A primeira pergunta que eu coloco é da Patrícia de Aquino. Ela diz, né, a senhora falou que utopia é uma condição para a filosofia política e fez referência a Platão, por exemplo.
E ela pergunta se há alguma relação de Rawls com Agostinho, de A Cidade de Deus. É uma utopia, né? Mas nenhuma relação direta do pensamento do John Rawls com a Cidade de Deus. Mas sim com a ideia de que a filosofia política tem, essa é a compreensão do John Rawls, tem que necessariamente passar pela utopia. Porque senão não faz sentido. Se for para dizer isso é o que está dado, é isso, nós vamos construir agora uma reflexão sobre o que está aí, não é filosofia política, é conformismo. As coisas podem ser melhores do que são. Então, não é um teórico que inspira John Rawls, de modo algum, mas do ponto de vista da utopia, a gente pode estabelecer algum tipo de conexão, mas é uma utopia, só aí. Mais do que isso, se há, não conheço. O grande teórico que inspira John Rawls é o Kant. É claro que os contratualistas, né? Hobbes, Locke e Rousseau. Mas a grande influência é Kant. O pensamento dele é quase um desdobramento do pensamento de Kant. Ok. Em política, Então, na parte perpétua. Nesse sentido, eu já coloco a pergunta do Gabriel, que ele nos apresenta. Deixa eu me pegar aqui um instante. Supondo que a moralidade não pode ser a base para a política, Rawls retoma um certo ideal grego, né, de que o coletivo é a condição para o indivíduo. Ou, dito de outro modo, a política abarca a moralidade e orienta, e não o contrário. Isso também tem a ver com a ética Nicômaco. Ainda na mesma condição, na mesma direção, como entender melhor esse seu modo kantiano muito aristotélico? Dois indivíduos, vamos imaginar o seguinte, trânsito, dois indivíduos param no sinal vermelho, certo? Um para no sinal vermelho, que é o kantiano, para no sinal vermelho, porque isso é o certo. O kantiano no sentido da deontologia, no sentido da moralidade, porque o que eu estou dizendo é exatamente o Kant, certo? Mas pensando assim, em termos de moralidade, um raciocina a partir do dever moral. Tá, ele diz assim, eu vou parar no sinal vermelho porque isso é o certo a fazer. Tem que parar. Os dois vão parar. Os dois vão atender a obedecer à lei. Eu estou dentro dessa circunstância. Um parou no sinal vermelho porque isso é o certo a fazer. Ele parou no sinal vermelho obedecendo à lei, quer dizer, a ação dele é legal, mas além de ser uma ação do que é legal, quer dizer, que está dentro da lei, que é lícita, que obedece à lei, também é uma ação moral, porque ele parou no sinal vermelho porque isso é o certo. Daí o outro parou no sinal vermelho, é o utilitarista, né? Parou no sinal vermelho, não porque isso é o certo a fazer, porque ele quer evitar multa, porque ele quer evitar a possibilidade de acidente, porque ele não quer ter problema, ele acha que é melhor para ele ganha mais, vamos dizer assim, parando no sinal vermelho. É esta a ideia, o que se pode cobrar dos indivíduos na vida em sociedade. Isso já era Kant e é o John Rawls. Só que o John Rawls pensa, pensa na justiça das instituições mesmo. De certo modo também o Kant, mas o problema é o que se pode esperar dos indivíduos na sua conduta em sociedade. A lei pode cobrar o direito, a lei, o jurídico, pode cobrar dos indivíduos que eles obedeçam à lei por razões morais? Tá, tem um exemplo que é do Bobbio, falando do Kant, assim, explicando o pensamento de Kant, tem um exemplo do Bobbio, acho que agora eu não estou lembrando qual que é o livro, mas tem um exemplo do Bobbio que é o seguinte, tem um vendedor, um comerciante, e um cliente aparece na loja para comprar alguma coisa, e esse vendedor se distrai, deixa a gaveta com o caixa aberto e se retira. E o cliente, eu estou mudando um pouquinho o exemplo, mas é mais ou menos isso. Daí o cliente olha, vê lá que tem dinheiro, fala, opa, esse
isso ia resolver muito a minha vida, tem muita grana. E ele falou, não vou pegar, porque eu vou ser preso. Tá, o que a gente pode... A ação dele é moral? Não, porque não é orientado por um dever moral que é interno. Isso é Kant, tá? Isso não é o John Rawls é isto num modelo um pouco mais institucionalizado, digamos assim. Mas é o Kant. O que eu posso esperar desse indivíduo? O que interessa para a lei? Que ele não cometa crime, que ele não haja em desobediência à lei, que ele age em conformidade com a norma. E a norma é, tu não deves roubar. Né? Enfim, eu estou separando a moralidade do indivíduo, a autonomia depende dessa moralidade, enfim. Mas eu estou separando a moralidade do indivíduo da sua conduta em sociedade. Claro que eu desejo que a sua conduta seja moral e que as razões para fazer o certo, que é obedecer à lei, sejam as melhores razões possíveis. O John Rawls, lá no Direito dos Povos, inclusive, insiste muito nisso. Fazer as coisas certas pelas razões certas, fazer as coisas certas pelas razões erradas. Não pelas melhores razões, vamos dizer assim, né? Mas, de qualquer modo, o que eu quero dizer é, se o indivíduo não comete o crime, do ponto de vista da lei, tá bom. Porque o que pode interessar o direito é a conduta do indivíduo em sociedade, é o exercício da cidadania, é parar no sinal vermelho. Agora, o indivíduo parou no sinal vermelho pelas razões que eu julgaria que não são as adequadas. Tudo bem, mas ele parou no sinal vermelho. Então, o que tem que fazer a lei? Garantir que não haja, que a punição seja certa e que a sanção seja à altura do ato, porque daí eu desestimulo, eu vou motivar a obediência. Então, eu vou promover a conduta que está de acordo com o exercício da cidadania. Agora, eu posso dizer para o indivíduo que não serve parar no sinal vermelho, vamos supor, do ponto de vista do Estado. Não, você não pode parar no sinal vermelho porque você não quer multa. Você tem que parar no sinal vermelho porque isso é o certo. Isso é subjetivo, né? Então, a moralidade, eu não quero dizer que a moralidade seja subjetiva, tem outros aspectos que não dá para desenvolver, mas o ponto é, o que importa na vida em comum é o respeito às instituições, a obediência à lei, é o respeito ao limite da liberdade. E o indivíduo que não age conforme o querer, mas age conforme esse dever que é dado pela lei, já está agindo como bom cidadão. Eu paro no sinal vermelho. Agora, melhor seria se eu parasse pelas melhores razões, que são as morais. Não é? Pelo menos eu parei no sinal vermelho. O Estado só pode cobrar isso dos indivíduos. E o John Rawls diz, a moralidade das instituições ele fala assim, vou citar explicitamente, eu já estou concluindo. O objeto primário da justiça é a estrutura básica da sociedade. Essa é a frase. O que é o objeto primário da justiça? O que é objeto primário da justiça? Quer dizer, o que eu tenho em vista quando eu falo em justiça? Porque a justiça é virtude, é o bem do outro, é virtude social, como dizia Aristóteles. O que é que eu tenho em vista quando eu falo em objeto primário? A que se dirige a ideia de justiça? Então, no Estado bem organizado, uma sociedade justa, a justiça está nas instituições. Porque eu não posso controlar o comportamento dos indivíduos, e nem as motivações dos indivíduos, e nem seria moral fazer, nem seria certo fazer isso, que eu quero dizer. O que pode o Estado é garantir que o comportamento dos indivíduos seja regulado por uma noção de justiça que atenda a todos, que confira liberdade e igualdade. Então, qual é o limite da liberdade de cada um? A liberdade do outro, porque nós temos liberdade igual, como já dizia Kant. Não, qual é o uso que eu faço, como ele diz lá na Metafísica dos Costumes? O uso que faço da minha liberdade deve estar, que faço do meu arbítrio,
O uso que faço em mim do meu arbítrio deve estar em conformidade com o uso que o outro faz de seu arbítrio, conforme uma lei universal. Quer dizer, eu sou livre, resumindo, eu sou livre para agir até o limite em que aquela escolha que faço, que sou livre para fazer, não impede o outro de fazer escolhas. Esse é o ponto. Eu sou livre, assim, vamos usar um exemplo qualquer. Eu sou livre. Vamos supor que eu moro num condomínio. Eu sou livre para fazer uma festa na minha casa? Claro que eu sou. Eu sou livre para fazer isso com música alta até 5 horas da manhã, impedindo toda a vizinhança de dormir? Não sou. O limite da minha liberdade é a liberdade do outro. Eu sou livre para, numa palestra, conversar. Aliás, eu sou livre para ter amigos, conversar, rir, falar alto? Eu sou livre para fazer isso na sala de aula? Não, né? Porque quando eu faço isso na sala de aula, tá bom. Eu impeço o outro ser livre. É isso. Isso é o que importa. Obrigado, professora, pela resposta. E finalizamos com mais 2 perguntas. Infelizmente, não vai dar tempo de fazermos todas. Então, eu vou fazer mais 2 e aí já passamos a palavra para o Padre Mário. A primeira pergunta que eu coloco para a senhora é do José Cristiano e ele diz assim: em que medida o pensamento de Rawls se aproxima do pensamento de Hobbes? Ao notarmos a necessidade de um contrato que pode reger os homens, que são todos iguais e por essa igualdade acabam necessitando dessa lei para contratá-lo, a fim de que não haja a guerra de todos contra todos, é possível pensar desta forma? A inspiração, ou melhor, vou dizer de outro modo, o John Rawls é um neocontratualista. Então, ele pensa o Estado naquele modelo 2 do Nozick, 2 e o 3, né? Mas o que eu falo agora, o 2. Ele pensa o Estado, pensa o político a partir do não político, de onde vem, né? Então, ele parte de um contratualismo. O primeiro contratualista é o Thomas Hobbes. Quando a gente fala em estado de natureza, natureza humana, em abstrato, em si mesma, direitos naturais, liberdade natural, etc. e tal, a gente sempre pensa em John Locke. Mas, na verdade, esse campo conceitual é dado pelo Thomas Hobbes. Eles eram contemporâneos e da mesma cidade, inclusive, né? De fato está lá, mas está lá como contratualista, como aquele que primeiro, na verdade não é o primeiro, né? Isso já estava na sofística, já só ler Platão. Mas de qualquer modo, vamos deixar isso de lado. Ele é o primeiro contratualista, que na verdade também não fala em contrato, fala em pacto. Mas como ele é o primeiro a propor esse campo conceitual como possibilidade teórica de se resolver problemas práticos da vida política e da política prática, ele inspira o John Rawls, mas não é só ele, né? Também o Locke e o Rousseau. E o Kant, que também é defensor da ideia de estado de natureza, liberdade natural. Sim. Obrigado. E para encerrar, antes de convidar o Padre Mário a se fazer presente novamente, talvez depois nós possamos enviar para a senhora as outras perguntas que restaram, se for oportuno, sim, para claro. poder respondê-las, visto que o nosso tempo está acabando. Mas encerro com a pergunta do Josivaldo Abreu, que diz assim: professora, se o Estado está para garantir as condições de cada indivíduo, pois não há uma inversão de ordem, pois a política, que seria a utopia condutora, submete-se ao indivíduo e às suas particularidades. Ou seja, em último caso, a política é serva do indivíduo? Isso é utilitarismo, né? Isso que ele está perguntando é utilitarismo. É aquilo que domina a teoria política liberal, ou que a gente poderia chamar aqui, a grosso modo, de direita, do pensamento de direita, cerca do Estado, no século XX. Mas não é esse, é o contrário. Não é tá, tudo bem, a gente pode dizer, tem uma teoria de estado de natureza, eu vou ser muito rápida. Eu já fui avisada de que meu tempo estourou, então eu vou
só responder muito rapidamente. Então, tem um indivíduo? Tem a ideia do indivíduo? Claro que tem, porque eu estou abstraindo da sociedade e indivíduos e pensando esses indivíduos numa situação específica. O iluminismo surge daí, mas o que eu quero dizer forjando o Estado, porque é só uma hipótese teórica, a sociedade é a sociedade de cooperação. A sociedade do John Rawls é a sociedade da igualdade. Cada indivíduo é livre, mas ele esbarra na igualdade. Quer dizer, ele é livre, mas o outro também é. Então, se ele tem oportunidade, o outro também tem que ter. A oportunidade justa é oportunidade para todos. Então, não é, e isso é dado pelas instituições, pela estrutura básica da sociedade, pela que ele chama de justiça procedimental. Está lá na lei, é o conteúdo da lei. É isso que a gente está decidindo em última instância. Quais são os princípios que vão orientar as regras, que vão orientar a nossa conduta, e que, orientando a nossa conduta, vão forjar a sociedade justa. É isso. Então, não é do indivíduo para o Estado, é pensar em instituições e pensar o Estado a partir das instituições e a partir do sistema legal. Como é que deve ser a lei? Essa é a pergunta do John Rawls. E não como são as pessoas para dizer como deve ser o Estado. Meu tempo esgotou. Eu espero que eu tenha conseguido, pelo menos, marcar o ponto. Ok, muito obrigado pela colaboração, pela contribuição da senhora. Tivemos muitos comentários, depois a gente pode reencaminhar as perguntas. É, de fato, um tema muito pertinente também para os dias que estamos vivendo, eu acredito, né? Então, nós agradecemos, e na pessoa da senhora, agradecemos também a todos os professores, né, da nossa instituição, de outras instituições que se fizeram presentes na nossa semana acadêmica, e com muita alegria damos fim a este momento. Passo a palavra, então, ao Padre Mário para fazer as considerações finais e nos dar a bênção. Ok, muito bem. Reforço, então, mais uma vez, os agradecimentos, professora, por esta palestra provocativa. Então, sempre muito bem, nesse sentido, tem colaborado bastante com a gente, conosco, com o Instituto. Muito obrigado, inclusive, pela sua disponibilidade também em preparar, elaborar todo esse material e agora fazer esta boa apresentação. E eu volto aqui nesse momento para agradecer a todos, já encaminhando para o encerramento da nossa semana acadêmica. A professora quer dizer uma última palavra, no geral, antes que eu conclua? Eu só agradeço muitíssimo pela oportunidade de estar aqui apresentando o que eu tenho lido mais recentemente e gostaria também, novamente, de parabenizar a organização do evento, primorosa. Eu não consegui assistir a todas as palestras por causa do trabalho da PUC e também porque eu estava refazendo leituras e tal para essa apresentação, mas vou assistir esse final de semana todas as palestras. Parabéns, um evento muito bom, muito bem organizado, primoroso. Obrigada. Ok, então, como disse, é hora de agradecer a todos que estiveram conosco em todos esses dias, desde segunda-feira, segunda, terça e quarta à noite, no período noturno, quinta e sexta no período da manhã, um pouco adaptando aí algumas condições nossas, e quero agradecer a todos aqueles conferencistas, palestrantes que passaram por aqui, nosso quadro de professores, como a professora Eliana, Suman, João, outros também que estiveram presentes, participando, que interagiram, irmã Raquel, por exemplo, que parece que está ali acompanhando também, se manifestou no chat, muito obrigado, irmã Raquel, os outros professores também que têm acompanhado, os estudantes de filosofia, de teologia, todos eles que também estiveram presentes, colaborando, divulgando, participando, enfim, o nosso muito obrigado. Agradeço também aos estudantes, às pessoas de outras instituições, de outras universidades, de outras instituições eclesiásticas pelo Brasil, diversos estados, diversos lugares. Ficamos muito contentes com estas participações. De certo modo, isso faz com que a gente perceba o alcance desse nosso evento e, ao mesmo tempo, nos motiva a continuar a promover eventos nestas modalidades e, dessa forma, em outros momentos e outras ocasiões.
A Semana Acadêmica nós realizamos anualmente, esta foi a 12ª edição, esperamos que o ano que vem a gente realize a 13ª, vejamos como, mas certamente vamos explorar muito esta modalidade inaugurada, eu digo inaugurada 100% neste ano, uma vez que a gente já tinha ali desde o ano passado transmissões, nós vamos explorar mais isso nas próximas edições e, claro, contar com a participação de todos mais uma vez. Em termos de agradecimentos, nomeando algumas instituições e pessoas, eu agradeço particularmente a Dom Washington Cruz, grão-chanceler da Sociedade Goiana de Cultura, que de alguma forma também sempre nos motiva e incentiva a realização de eventos assim, na Arquidiocese e também ligado à PUC, e o professor Valmir Amado, que é o reitor da Pontifícia Universidade Católica. Um agradecimento também ao Monsenhor Luiz Gonzaga Lobo, que é diretor do Instituto Santa Cruz, ao Padre Davi de Jesus, que ao mesmo tempo é secretário-geral do Instituto Santa Cruz e coordenador do curso de Teologia da PUC Goiás, que tem muito nos ajudado do ponto de vista técnico, que tem estado nos bastidores em todos os momentos. Obrigado, Padre Davi. Agradeço também aos seminários, dos quais provém os estudantes, os seminaristas, dos cursos de Filosofia e Teologia. O Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney, de Goiânia, o Seminário da Diocese da cidade de Goiás, que também reside aqui em Goiânia, e o Seminário São Luís Gonzaga, da Diocese de São Luís de Montes Belos, que também é situado aqui na cidade de Goiânia. A todos o nosso muito obrigado. A equipe técnica, a equipe que esteve por trás, que um pouco pensou e planejou esta semana acadêmica, e posso nomeá-los aqui, posso chamá-los, para agradecer o Padre Davi, a qual já fiz referência, a professora Suman Pedrosa, o professor João Lourenço, também a professora Eliana, se dispôs a motivar, a dar suporte, ao Guilherme, ao Felipe, ao Matheus, ao Josivaldo, ao Gabriel, ao Adailson, enfim, são seminaristas e estudantes dos cursos de Filosofia e Teologia. A vocês o nosso muito obrigado e a nossa gratidão também a Deus, claro. Agradecemos a Deus por esta semana, por tudo que nós vivenciamos, por todo o conhecimento compartilhado, por tudo aquilo que nós aprendemos, e nesse agradecimento a Deus, queremos também pedi-lo que nos ajude a sermos melhores a partir de então. Todo o conhecimento que é partilhado, que é dividido, que é desse modo como nós tivemos recebido, ele precisa também nos tornar um pouco melhores. Então, considerando isso, nós precisamos ser melhor a cada dia e, claro, contando sempre com a graça de Deus. Então, a Ele a nossa gratidão e a Ele também nós queremos dirigir para encerrar esta oração de agradecimento e, ao mesmo tempo, de prece para que continue a cuidar de nós. E aí convido a todos, convido a você a rezar comigo a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Invoquemos também a intercessão, a proteção de Maria, nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, obrigado, parabéns a todos, e nos encontraremos, então, nas próximas lives e conferências que vamos organizar nas próximas semanas. Até lá. Ao longo dos tempos, a humanidade se constituiu a partir de legados épicos. A fundamentação de uma resposta satisfatória às realidades necessárias para o homem se perpetua desde sempre na condição humana. De fato, o problema de realidades, tais como Deus, o mundo e o próprio homem, se fizeram presentes até mesmo nas épocas mais remotas. A humanidade, por um processo gradual, foi se aperfeiçoando cada vez mais e ampliando os campos do conhecimento.
Assim, grandes nomes marcaram nossa história por representarem uma busca incansável de resposta que respaldasse o conhecimento de cada tempo. Mas isso até o momento em que a própria verdade se fizesse um como nós. A orientação dos caminhos se tornou mais precisa, embora continue indispensável fitar nossa atenção para os aspectos inesgotáveis de nossa realidade. Desse modo, em cada época, um novo objeto a se conhecer, novas capacidades e grandes avanços. Pouco a pouco, o homem se descobre em meio ao mundo. Sua vida se torna mais uma em meio a tantas outras. Reconhece-se como dom. Entretanto, o caminho pode levá-lo a outras considerações. Os mais diversos tipos de conhecimento podem fazer com que o homem perca a real necessidade de se conhecer. Não é por outro motivo que as misérias, os sofrimentos, as dores e a maldade tendem a conduzir o homem para outros rumos, distanciando-o até mesmo de sua própria vida. E assim, o egoísmo começa a se erguer por sobre o que se apresenta como um terreno duvidoso. A verdade, porém, urge novamente. É preciso orientar-se para a beleza da condição humana. É necessário direcionar o nosso conhecimento para a valoração daquilo que de mais sublime nos foi concedido em nossa existência, a vida.